A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais um Nova Era News. Como toda semana, junto conosco na bancada, o Alair Cel, que agora faz parte da equipe, e a gente tem procurado seguir um outro programa que nós tínhamos, evidentemente, com uma nova roupagem, com outras pessoas. E hoje nós temos o prazer de receber aqui conosco o Carlos Eduardo de Lis, mais conhecido como Caco. Um jovem um visionário, podemos dizer assim, uma pessoa que por muito tempo vem fazendo parte da sociedade lagiana, mas de uma forma efetiva. Já foi secretário do município, já foi presidente do Clube Serrano, tem muitas funções. Hoje ele é presidente da CIL, tem uma atuação muito destacada na Uniplac, nessa retomada da Uniplac, e faz parte do Banco da Família, Então nós vamos procurar conversar com o Caco sobre esses três pilares, a Uniplac, vamos conversar um pouco sobre o Banco da Família, vamos conversar sobre a CIL. É uma oportunidade única que nós temos aqui de ter uma pessoa do gabarito do Caco, como é conhecido, para a gente realmente saber um pouco de como acontecem as coisas no meio dessas instituições. Cel, tudo bem? Tudo, 100%. Muito bom ter o Caco aqui conosco. E nós nos conhecemos do tempo da tradição gaúcha, né? Tem essa história na tua vida também. Temos. Algumas filmagens eu fiz. Sim. Então é muito bom tê-lo conosco aqui. Bem, primeiramente um agradecimento ao convite e uma grata satisfação. Sou telespectador deste programa, acompanhei várias já edições desse programa. Quero agradecer ao Marcelo, nosso dileto amigo e irmão, em especial ao Alair, já de tantas, como diz aí, tu citasse as questões tradicionalistas, de tantas peleias. De tantas peleias. E para nossa felicidade, agora próximo aos 60 anos, continuamos labutando nas lides campeiras e dançando pelo nosso glorioso CTG Barbicacho Colorado. Lógico que já estamos não na terceira idade, na melhor idade e no grupo veterano, né? Então a satisfação realmente de estar nesse programa, porque a gente sabe que tem um lado positivo desse programa, que é o positivismo, né? Então, Marcelo, a gente sempre fala de coisas positivas, é o que a gente vem trazer, uma mensagem positiva. Há pouco lhe falava ao Cel que a gente passa dos 50 anos, a gente já está na curva de Gauss, na descendente, então está se preparando para um futuro, quem sabe. Caco, vamos, como diz o Matuto, vamos começar pelo começo. Você, evidentemente, fez a tua formação em agronomia e administração, né? Mas você teve um período fora de Lages, né? Estudou fora. Como é que foi Foi em que período da tua vida que isso aconteceu? Bem, Marcelo, tiveram dois momentos muito significativos. Quando eu logo me formei em engenharia agronômica e quero salientar assim, a importância da UDESC na minha formação, porque ela teve dois momentos, tanto no mestrado quanto na questão da graduação de engenharia agronômica, e que me permitiu, no primeiro momento, ir para a Europa fazer estudos na área de desenvolvimento sustentável, e que, a posteriori, aí ingressando nas hostes de desenvolvimento sustentável através da Associação Empresarial, onde a gente tem um histórico familiar, meu pai foi fundador do CDL, foi partícipe e vice-presidente da Associação Empresarial, um dos presidentes mais jovens que o CDL teve até hoje, e aí nos permitiu retornar próximo, nos anos de 2000,
para estudar em Portugal. Lá nós trabalhamos exclusivamente com desenvolvimento regional sustentável. Foi o nosso trabalho e um trabalho comparativo. E muito fácil comparar Portugal com Santa Catarina. Portugal tem 3.000 quilômetros a menos que Santa Catarina, apesar de ter o dobro de população, mas tem uma situação muito interessante, que são as tecnologias desenvolvidas para a questão do euro, né? Então nós estivemos bem no momento do euro, da implementação do euro, do desenvolvimento do euro. Isso nos ajudou muito a ver o cenário e cenários futuros possíveis aqui para o estado de Santa Catarina. E lógico, nós tivemos se me permite, eu tive um infortúnio familiar. Voltei ao Brasil em 2003 para buscar a minha esposa. Nós não tínhamos até então filhos, agora temos 2 filhas. E chegando ao Brasil, a minha mãe faleceu com minha atual idade, e onde nos levou a retornar ao Brasil. Terminamos o mestrado lá e retornamos ao Brasil. E aí eu disse, o que nós poderíamos aí desenvolver na nossa região que pudéssemos contribuir, né? Então trouxemos todas as tecnologias possíveis que a gente aprendeu lá na Europa e fomos implementando aqui. Lembrando que essa minha ida, a segunda vez, Marcelo, foi muito galgada no apoio da Associação Empresarial, através de um plano de desenvolvimento tecnológico e econômico regional desenvolvido no ano de 98 e 2000, onde nós fizemos o aeroporto, transformamos a Uniplac em universidade, o senhor lembra bem do PDTER, a usina de biomassa, o Centro Tecnológico do Senai, em especial, que depois nós falaremos, criamos um banco, a qual nós estamos à frente administrando. Então, foram inúmeras possibilidades. A minha mãe, hoje tem o nome da Escola de Artes, Eleonir Camargo Martins. Minha mãe era uma marchand, minha mãe morou muitos anos na França e hoje nos deixou de herança não só a questão da influência cultural, mas também uma herança de obras de artes muito significativa. Então, mãe nos deixou Volpe, Calderari, Iberê Camargo, Oswald de Souza, e aí tantos outros que até futuramente nós vamos restaurar e proporcionar à nossa comunidade serrana e catarinense o acesso a essas obras de artes, né? E assim, de modo, uma panorâmica geral, que essa foi a nossa ida e depois o motivo de termos voltado de Portugal. Em que ano que você retornou para Lages? 2003. 2003. Em que ano que você fez parte da administração do prefeito Renato? Consegue se lembrar? Foi no final do mandato. Foi 2010, 2011, por ali. 12. Foi só no último ano. No ano. Porque, bem lembrado, assim, é que a Associação Empresarial sempre teve um assento na Secretaria, então, Indústria e Comércio, agora Secretaria de Desenvolvimento, ou era o adjunto, ou era o secretário da pasta, né? Caco, só vamos voltar um pouquinho. Claro. Nós conversamos em off sobre as dificuldades e como que é tu, um jovem de 18 anos, 19, ir para fora do país. E nós temos muitos pais hoje mandando os filhos para intercâmbio e tal. O que tu tem para dizer para eles? Como que é? Qual foi a tua maior dificuldade? Fala um pouquinho para nós, voltar só um pouquinho lá. A primeira vez, esta que vos falo quando fui fazer mestrado, já foi. Daí tu já tinha acostumado. Já estava acostumado. Mas a primeira vez foi muito interessante, que eu fui para a Europa, a minha irmã do meio, eu e 2 irmãs, morava em Colchester. Ela era noiva de um escocês, morava ao norte de Edimburgo, que chama de Edinburgh, que é a capital da Escócia. E eu fui visitá-la e me estabeleci a primeira vez a estudar em Portugal. Aí fui visitá-la, mas numa época que você não tinha GPS, não tinha telefonia, era por discagem. Então, com todas as dificuldades, acesso a aeroportos eram bem complicados, e tu imagine um matuto serrano entrando no Heathrow, maior aeroporto da Inglaterra,
e não sabendo para onde iria. Mas foi uma experiência extremamente positiva e transformadora. O importante e aí a pergunta tua é assim, a importância de você ter os filhos fora, é o amadurecimento, é o entendimento que o que tem lá fora, às vezes nós temos melhor aqui. Sim. Né? Fazer a comparação, então. Fazer a comparação, trazer o que é bom. E aí, no início da nossa conversa, nós vimos para uma linha de positivista, sim, né? No sentido de trazer o que é de bom, implementar aqui. Foi essas as possibilidades. E aí, com o infortúnio de 2003 de eu ter que voltar ao Brasil, o que nós poderíamos fazer? A vida pecuniária sempre nos foi mais tranquila. Nós temos uma empresa a qual hoje a minha esposa administra, que é uma empresa de gestão de imóveis. Então, isso nos permitiu essa tranquilidade e essas possibilidades desses estudos fora do país. Mas extremamente recomendável. Quer amadurecer um filho, quer acompanhar, mas tem que acompanhar de perto, né? Porque os mesmos infortúnios que nós temos no nosso país, e a gente encontra nos outros países também, né? Sem dúvida, não dá de baixar a guarda. Não dá. Bom, gente, nós estamos conversando aqui com o Carlos Eduardo Elis, o Caco, né? Nós, nesse primeiro bloco, fizemos um preâmbulo um pouquinho da vida do Caco quando esteve fora, e nós estamos encerrando o primeiro bloco e voltamos no segundo bloco. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a Uniplac, né? Da qual o Caco é o diretor lá da instituição, e a partir do momento que ele começou a trabalhar naquela instituição, uma reformulação foi feita em vários segmentos. Nós retornamos em seguida. Pra você, Nova Era TV. Pra você, Nova Era TV. Pra você, Nova Era TV. Só pra você. É pra você que estamos a todo momento, vivendo intensamente cada sentimento. É pra você que estamos em todo lugar. É a vida que acontece, a magia está no ar. Nova Era TV. Bom, gente, estamos retornando aqui para o nosso segundo bloco do Nova Era News. Hoje estamos tendo o prazer de receber aqui o Carlos Eduardo Elis, né? O Caco, que tem uma atuação muito grande em vários segmentos aqui na cidade de Lages. E uma delas, ele hoje, evidentemente já é há alguns anos, o diretor executivo da Uniplac. Quando o Caco chegou lá, as coisas estavam numa reformulação da questão da Uniplac, né? Teve um momento que a Uniplac, a sociedade lagiana temia em perder a universidade. Outras pessoas, evidentemente, trabalharam lá naquele momento, mas ela começou a ter um pouco mais de tranquilidade no seu encaminhamento, então, como universidade, com a chegada do Caco como diretor. Caco, conta um pouquinho para nós, assim, como é que você chegou, como estava a Uniplac e qual a situação que hoje ela se encontra. Me parece que navega em águas, não tão calmas, mas navega em águas, né? Tá. Marcelo, a Uniplac é uma situação muito gratificante como legado. Mas eu preciso relatar um histórico. Perfeito. Para que haja um entendimento do telespectador no sentido até da constituição da nossa Uniplac. Quando eu retorno de Portugal em 2003, o saudoso professor Binatti, meu padrinho, perfeito, nosso irmão, e grande amigão nosso, de todo mundo, queridaço, né? O homem que determinou que nós mudássemos de Planalto para Serra Catarinense por causa da questão de marketing mídia. Então foi a pessoa precursora, tinha que ter uma homenagem para ele. Nós fizemos uma homenagem para ele dentro da universidade. O professor Binatti, sabedor da qualificação que nós tínhamos, mestrado, etc., algumas faculdades, eu tinha feito, me proporcionou até ir a Dom Cabral, Fundação Dom Cabral, etc., nos convidou para ministrar uma disciplina em 2003. Eu disse, não, uma disciplina eu consigo, porque eles precisavam dos títulos para validação da nossa instituição. Comecei lá em 2003, logo que retornei. Em 2008, a professora Leila Portal, então
pró-reitora de administração da universidade me chama, porque eu tenho uma empresa que faz due diligence. A due diligence é uma avaliação da situação financeira das empresas e reposicionamento de empresas galgado no seu ativo e passivo. Então, nós reposicionamos empresas. Eu tenho um trabalho que eu faço há muitos anos. Trabalhei na Peter Longo, com um primo meu que é proprietário da Peter Longo, no Pneus Rinaldi, que é de um primo nosso. Então nós trabalhamos nessa linha. A pessoa diz: você não faz um due diligence para nós? Faço. Quanto você vai cobrar disso? Nada. Isso aqui é uma instituição que é de interesse comunitário, porque a nossa universidade ela é comunitária. Todos nós, serranos e lagianos, temos uma parte do nosso umbigo lá. Fiz um levantamento e disse para o Soran: é estado falimentar? A situação é muito complicada. E aí a gente fala o seguinte: 3.000 pagantes e 1.000 funcionários. Ela tinha uma estrutura para o que se almejava dela no passado, que era próximo a 10 mil alunos. Lembrando que no passado a professora Nara construiu uma bela de uma estrutura. Mas ela entrou nessa situação, mas como eu disse, não é um programa de falar de infortúnios. Sim. Eu fiz o due diligence e numa situação de conversa com o Silvio Orsato, nosso dileto e querido amigo, Dr. Silvio, e estávamos lá no Serrano Tênis Club. Hoje desembargador. E tem que dar os méritos. Ele está lá sempre, né? Ele não abandona a cidade. E tem que dar os méritos às pessoas. O Dr. Silvio disse assim: não, Cacô, a situação é essa, em você eu confio, eu vou entrar com intervenção. Eu disse: mas Silvio, não é nem tua área, não, mas como pessoa partícipe da comunidade, é minha obrigação. Entrou com intervenção e agora cabe outra saliência no fato. A universidade é constituída inicialmente por 3 organismos: Câmara de Vereadores, Prefeitura de Lages e Associação Empresarial. A associação tem 80 e poucos anos. Então, a nossa Uniplac tem 60 e poucos anos e ela foi a primeira universidade comunitária do estado de Santa Catarina. A segunda foi a FURB. Tanto que o professor Binatti foi dar aula na FURB depois. Aí, Céu, com esses 3 organismos constituidores, entrou-se com a intervenção. Na intervenção, o juiz nomeou 6 pessoas, eu e mais 5. Lembro de alguns: o professor Litney, um trabalho magnífico na estrutura, o professor Litney, professor Fernando, o Mário foi depois. O Mário veio depois. Algumas pessoas notórias, que daqui a pouco lembrarem o nome, a qual eu digo assim: o grande legado daquele grupo foi transformar o modelo de governança. Por quê? Para se perpetuar ou para se manter como reitor, você tinha que se associar a pessoas. E essas associações a pessoas e esses grupos oneravam os custos administrativos, a ponto de nós ter 36 gerentes. Hoje eu tenho 1 gerente. O que nós fizemos? Agora não vamos ao lado positivo. Sim. Da coisa. A prefeitura, como constituidora, chamou para ela a intervenção. Logo depois veio o Mário Assinck, veio o Arnaldo, vieram um trabalho muito bacana, organizando, o Walter Manfroy também renegociando as dívidas, só que não tinha receita. Para a infelicidade de Lages, e aí a gestão da prefeitura... Cuidado do passivo. Perdeu a eleição. Então os que estavam na universidade tinham perdido a eleição então prefeito Eliseu. Isso deu um descompasso. Aí nos chamaram novamente. Eu não posso deixar de enaltecer o trabalho das pessoas que estiveram à frente. Sim. Tá. A universidade, no passado, quando nós fizemos a intervenção em 2008, ela tinha um déficit em relação a banco de 6.800 reais, R$6.800 de déficit bancário por dia. Ela tinha um déficit diário de juro. E depois nós pegamos de fluxo de caixa. Quando nós assumimos fluxo de caixa, faltava no fluxo de caixa por mês R$700 mil.
O que nós fizemos? E por que a CIL na história? A CIL, como constituidora, disse assim, não, pode deixar que nós vamos intervir, aonde várias pessoas estiveram na nossa casa, nos pedindo para que nós ajudássemos. Não tem problema. Primeiro, eu não posso, porque o juiz e o promotor público determinaram que o diretor não pode ser nem professor nem funcionário. E vários irmãos de várias lojas acompanharam o conselho de administração neste momento na minha casa. Eu disse, gente, eu faço com o maior grado, sem custo nenhum, por interesse de desenvolvimento, que você só desenvolve uma região e está aqui nos 5 dedos. Educação. E o quinto é educação. Você não desenvolve uma região se não seja por um processo educacional. Aí, eles, não, beleza, então você declina, não é que eu declino, eu não posso. Eles foram ao promotor e ao juiz que originaram a intervenção, e eles mudaram a sentença, dizendo que em caráter esporádico uma pessoa vai, e essa pessoa fui eu. Aí 6 meses, sem custo nenhum, eu faço com o maior grado para deixar a história do legado. Esses 6 meses viraram em 6 anos. E o que foram feitos nesses 6 anos? A dívida consolidada, 118 milhões, era a dívida consolidada. Como bem falei, nós tínhamos lá 3 mil alunos e 1.000 funcionários. Hoje nós voltamos aí trouxe a relação aqui aos hóspedes de 4.000 alunos, né? 4.000 alunos, e hoje temos 568 colaboradores. Bem isso, 568, peguei hoje de manhã com o nosso RH, colaboradores. Então ela está extremamente eficiente. E com a mudança do sistema de governança, nós temos uma fundação que não depende de voto de aluno e de professor. Aluno e professor, sim, votam para eleger o reitor. Mas a fundação que tem o CNPJ, por incrível que pareça, a universidade não tem CNPJ. Quem tem é a fundação. A fundação não precisa, o que a fundação precisa? Ela precisa ter uma força institucional das instituições que a compõem. Então eu estou lá por indicação das associações da AMURES. A AMURES é uma constituidora e muito nos colabora, a CIL, CDL e várias instituições que são as constituidoras deste conselho. Elas é que determinam e elas que definem quem é o poder diretivo, que está acima da universidade. E com isso nós conseguimos, Marcelo, dar aquilo que a universidade tinha perdido no passado, que é a autonomia universitária. Hoje ela tem total autonomia universitária no sentido de definir quem é que vai dar aula, por que vai dar aula, qual é o conteúdo de aula. Mas nós nos detemos exclusivamente à questão administrativa financeira. A estrutura é nossa que cuidamos. A questão pedagógica, o reitor é que faz o encaminhamento. 100%. O professor Caio, uma pessoa ímpar, né? Um jovem, que todo mundo tinha a expectativa que nós assumíssemos. Eu disse, não temos nem tempo para assumir, isso aqui tem que ser um jovem bem qualificado. Perfeito. Então, o professor Caio é reitor, o professor Alexandre é reitor, um menino lá de seus próximos 40 anos, menino que trabalha com estatística, né? E a professora Lilian Portal, na pesquisa e extensão. Hoje é uma instituição saudável? Vamos lá. Ou tem algumas coisas ainda por acertar? Vamos lá. Só um pouquinho, nós vamos fazer um intervalozinho agora e retornamos em seguida para nós fecharmos essa questão da Uniplac, até porque o nosso tempo fica restrito. Nós retornamos em seguida para o próximo bloco. Foi pelo rastro das tropas que até aqui nós chegamos. E na pedra-ferro, empilhada, os corredores lajeanos. Era o começo de tudo, de rancho sem chaminés, e a vida moldou o jeito de um povo de força e fé. Descendentes de tropeiros, domadores deste chão, que com o gado e o charque dera o impulso à nação.
gente que segue em frente, tem passado e tem presente, tem futuro e educação. Este corredor simboliza trabalho e determinação, uma cultura que abaliza a epopeia da evolução. Como o pinheiro da serra no símbolo do pinhão, que quanto mais ganha o céu, mais finca a raiz no chão. Um corredor pro futuro e a vivência, a identidade, dentro da universidade onde o saber é avalia, pesquisa e tecnologia, junto da força serrana, é uma vertente que emana cultura e sabedoria. De pé no estribo da história, crescemos com inovação. Um povo que tem memória sabe o que dá e o que não. O que é empírico também marca o saber da querência, mas para quem quer ir além, há que valer-se da ciência. Esse é um elo de verdade, de identidade e autoestima. O que a faculdade ensina fica na mente e não sai. Que conhecer sempre mais seja o maior dos anseios. Só quem sabe de onde veio pode saber para onde vai. Bom, gente, estamos retornando aqui para o terceiro bloco com o Caco, né? E no último bloco eu o questionei se a instituição Uniplac hoje é saudável. E o Caco começou a fazer as suas ponderações, mas evidentemente a gente teve que ir para o intervalo. Caco, como é que está a Uniplac? Bem, Marcelo, o sistema CAF, de modo geral, ele passou por vários momentos assim críticos. Vamos lá, a Unisul teve que ter sido vendida, porque não deram conta. A dívida da Unisul era 980 milhões, quase 1 bilhão. Então foi a primeira vez que eu vi uma fundação ser vendida, né? Eles venderam para um grupo privado. A nossa instituição passava por aquela situação e nesses 6 anos nós conseguimos, e aí lógico, dando continuidade ao trabalho, as negociações que foram feitas pelo Walter, o Arnaldo fez algum trabalho bacana, e nós fomos lá e conseguimos quitar a dívida e recuperar um dinheiro do tempo que a professora Nara, assim, de uma forma assim muito positiva, ela recolheu o imposto de renda dos professores e depositou em juízo. As demais universidades que fizeram, elas pegavam o imposto de renda dos professores e investiam em benfeitorias, usando uma prerrogativa das universidades, mas essa prerrogativa era de universidade federal, não das universidades comunitárias. Todas perderam os processos. A Uniplac ganhou e nós recuperamos 30 milhões de reais num processo que teve início na intervenção. Esse 30 milhões de reais, todo mundo achava que nós iríamos pegá-lo e pagar a dívida. Não, nós aplicamos esses recursos com o apoio do nosso Conselho de Administração, aí cabe salientar o Antônio Floriano, Humberto, e há pouco nós falávamos, o Humberto Arantes, gente que contribui de uma forma assim, sem precisar aparecer com a nossa sociedade. E o que nós fizemos? Nós deixamos aquele recurso rendendo e fomos pagando as dívidas. Nós devíamos para 27 bancos, nós não devemos para nenhum, mas nós fizemos negociações muito interessantes. Nós fomos atrás da situação do Vermelhão e da situação do projeto AMA, do Sante, do lado da CIL, para saber como é que foi o processo deles. E daí descobrimos que o processo deles, através do nosso procurador, o Roberto Ramos, de que os nossos bens eram inalienáveis e inafiançáveis. Nós demos 7 dias para os bancos tirarem as garantias. E depois, sem garantias, nós fomos negociar com eles. Porque eles não podem dar os bens da universidade como garantia, porque o bem é público. Perfeito. O dia que ela extinguir, fica para a prefeitura. Certo? Então, pagamos todos os bancos. Nós tínhamos de negociações tributárias que nós pagamos INSS, nós pagamos alguns tributos, alguns somos isentos, outros não. O montante passava de 10 milhões de reais, todos literalmente quitados, nós não devemos nenhum centavo.
Nós fizemos de PDIs que... nós temos a situação sui generis, é o único seletista que tem estabilidade. Então, as pessoas que adentraram na Uniplac até 97 têm estabilidade porque foram numa reunião do Conselho de Administração e conseguiram estabilidade. Continuaram ganhando fundo de garantia, mas continuaram estabilidade. A concepção do fundo de garantia é que você não tem estabilidade, você ganha lá um salário a cada 12, né? Sim. Então o que tem? Nós fomos fazendo PDIs. Lembrando que os PDIs são os programas de emissão incentivada, né? É bom registrar, né? Bem lembrado. Esse PDI passou de 6 milhões de reais. As pessoas saíram muito contentes. Outra, direito adquirido não se briga, se cumpre. E nós tínhamos muitas pendências trabalhistas. Quando nós assumimos, a média era 11, nós recebíamos 11 ações trabalhistas por mês. Nesses 6 anos, nós não recebemos 11. Por quê? Porque nós estamos, como cuidamos das nossas empresas, nós cuidamos de uma forma administrativa da instituição. A dívida de 118, hoje nós temos uma dívida negociada em Brasília, que está sendo paga por mês, que foi 2 anos, um reitor não declarou o imposto de renda. Nós somos isentos de imposto de renda. Né? Ele não declarou 2 anos, o fisco veio e disse assim, obrigação acessória se cumpre. Obrigação acessória, voltou, retroagiu e nos multou. Nos multou. Essa multa foi um pouquinho antes da intervenção. Estamos pagando ela tranquila, assim, né? Mas estamos com o valor da multa guardada como suporte. É o passivo da instituição hoje? Somente, mais nada. Nós não... uma outra situação muito interessante, a depreciação média da Uniplac, ela gira em torno de 1 milhão. Então, quando você contabilmente analisa a depreciação, você deprecia 1 milhão os bens. Nós, nesses 6 anos, nós temos investido mais de 1,5 milhão. Então, é a depreciação mais meio milhão de investimentos na instituição. E com isso ainda nós não repusemos, Marcelo, a depreciação de 10 anos que não foi investido nada. No tempo da professora Nara tiveram muitos investimentos. Então, e teve um tempo, foram 10 anos que não se investiu nada na instituição. Então, nós já investimos a metade desses 10 anos e mais os 6 anos que nós estamos. Aí vocês vão ver, a Uniplac não tinha esgoto. Com a parceria com a prefeitura, nós conseguimos viabilizar o esgoto, porque nós patrocinamos as Leoas, que é uma parceria de ponta, nós patrocinamos o Randlars, que é uma parceria de ponta. Nós estamos neste momento com uma coisa muito interessante, o professor André é um maestro nosso. Nós, o ano passado, iniciamos uma orquestra com 80 crianças. Por quê? Nós prestamos serviços jurídicos, mais de 1.000, 2.000 por mês, serviços jurídicos. Só que nós vimos lá, mas tem crianças que são agredidas pela família, por vizinhos, etc. Chegavam lá, e daí, para onde vão essas crianças? Para onde vão? Vamos abrir uma orquestra, hoje nós estamos com 80 crianças. Filmei a apresentação no mercado público, coisa mais linda do mundo. Isso é ímpar para deixar um legado para a sociedade. Né? Aí sim nós podemos chamar de legado, porque está na moda agora, tal do legado, né? Vou deixar um legado, não. Mas, e aí eu falo em nome da Associação Empresarial, eu estou lá por intermédio da Associação Empresarial, que é a constituidora. Não está lá Carlos Eduardo Deliso Caco, está lá um representante da Associação Empresarial, que por coincidência, até então, há 4 anos atrás, 3 anos e meio atrás, o Juliano Chiodelli era para ter sido o presidente, porque ele era o vice. Ele declinou e foi para Florianópolis ser chefe de gabinete do governador. Eu era secretário, naturalmente fui para o posto de presidente. Né? Tanto que estou na presidência da Silva, e uma coisa muito interessante, depois dos 50, que a maior filosofia é a filosofia OLX, desapega. Então estou desapegando e preparando a sequência da Associação Empresarial, que depois, lógico, nós vamos falar também, que nossa instituição hoje chegamos aos 1.000 associados, mas ela
que nos leva a este posto que nós estamos na Uniplac. Lembrando que colocamos lá sistema de incêndio, sistema de acessibilidade, nós cumprimos agora, que não era cumprido, a questão de cota de pessoas com necessidades especiais, e aí eu tenho uma relação muito estreita, porque eu tenho uma filha especial, sei da importância de uma universidade para abrigar os especiais. Nós temos um centro de atendimento SER, que a professora Eluz que trabalha no centro de referência. Nós fizemos 4.000 atendimentos, média, mês, de pessoas especiais, de todas as especialidades, AVC, etc. Nós chegamos a recuperar uma casa, Marcelo, lá no fundo da universidade. Essa casa traz as pessoas do interior, ou então pessoas que não têm a capacidade, ainda não têm o aprendizado para limpar as crianças, cuidar delas. Ela vem para dentro dessa casa, e essa casa é toda adaptada para ensinar a trabalhar com crianças especiais. Isso é assim, através da educação, que é um crescimento e um desenvolvimento sustentado. Voltando, isso tudo aqui, eu não nasci com isso na cabeça, eu aprendi com alguém, me ensinou. Em especial a minha ida, o meu trabalho de mestrado em Portugal, que eu aprendi muita coisa lá sobre desenvolvimento regional sustentável. Caco, quando nesse momento, evidentemente, medidas administrativas foram tomadas para, inclusive, corrigir, né, algumas coisas erradas que tinha. Hoje você consegue manter uma estrutura que está caminhando a cada dia uma coisa diferente, porque a gente sempre tem alguma coisa para fazer nas questões estruturais, né? Mas a universidade ela tinha que adquirir receitas. E a partir de que foi só na formação de novos cursos, da chegada de novos alunos, essa é a receita básica da universidade? Foi galgado basicamente nas despesas. Basicamente nas despesas. O que nós fizemos? Nós fizemos uma aposta antes da pandemia, que foi uma aposta no 4.000. Restituir os 4.000 alunos, baseado na presencialidade. Agora, após pandemia, se confirma. Aluno formado na presencialidade é muito diferente do aluno formado em EAD. Então nós tínhamos um setor lá de EAD com 17 funcionários, não tinha nenhum aluno em EAD que não conseguia ter. Então esse setor foi removido, e aí o que nós fizemos? Nós potencializamos o que nós já tínhamos. Perfeito. Potencializamos, em especial, nós fizemos, que é a essência administrativa. Eu na minha empresa faço isso, é fazer mais com menos. Sim. Mais com menos. Nós hoje temos a metade de funcionários e 1.000 alunos a mais. O segredo foi na economia. Essa economia nos proporcionou fazer um ginásio de esporte com recursos próprios, sem nenhum centavo, porque todo mundo diz, a Uniplac recebe dinheiro governamental. Nós não recebemos propriamente nada de dinheiro governamental. Não vou ser injusto com a deputada Carmen, que conseguiu recursos para pagar os nossos atendimentos do SER. Ela conseguiu próximo a 3 milhões. Então foi o único recurso público, mas para pagar os nossos atendimentos. Fora isso, profissionais em si, né? Sim, para pagar os atendimentos, de todo esse tempo, desse histórico. Mas, de modo geral, o recurso nosso é a mensalidade do aluno. Nós construímos ginásio, nós fizemos saneamento básico, nós asfaltamos toda a universidade, e aí com a parceria com a prefeitura, né? Agradecer aos nossos edis, os nossos edis que permitiram, através da Câmara de Vereadores, de que se fizesse, né, o asfalto na universidade a troco de apoio ao esporte, apoio então parcerias. E a gente está sempre próximo a parcerias, né? Hoje a universidade é a universidade do esporte. Nós participamos com as Leoas, com a Handlages, que são formadores das pessoas que deverão se vir à universidade. Então são jogadores lá das escolinhas que depois vão frequentar uma universidade. E esse foi o marketing que nós fizemos. Propriamente marketing. Para a divulgação não só da universidade, mas da cidade de Lages. Da cidade de Lages. Realmente são equipes que têm potencial
e dá um retorno muito grande em termos de mídia para Lages. Isso é de grande importância. E houveram novos cursos, Caco, assim, a quantidade... Hoje, como é que está essa questão aí? É evidente que você sabe da situação, né, porque a questão administrativa é contigo, mas assim, a criação passa pela questão pedagógica, né? Sim, essa deliberação é exclusiva e aí nós respeitamos a autonomia universitária, né? Mas o grande... Mas é decidido lá, mas evidentemente que tem que ter o aval financeiro. Das coisas. Aval financeiro, né? Então, nós, Marcelo, em especial, nós focamos muito nos nossos cursos de saúde, principalmente por a pandemia. Uhum. A Uniplac, junto com a CIL, a MURES, a CIL e a Uniplac, Prefeitura, com o advento da Covid, nós fizemos com 300 e poucos mil, abrimos um hospital, onde era o pronto-socorro. Enquanto houve escândalo no Brasil inteiro de hospitais, nós com 300 e poucos mil abrimos um hospital. Aí os cursos, nós focamos muito nos cursos da saúde, investimos muito na parte de saúde, mas nas engenharias também, de modo geral, todas as engenharias, e nos de tecnologia de estética e cosmética, muito interessante, que é um setor que vem crescendo muito, né? Que vem crescendo muito. E para nossa felicidade, nós abríamos curso e não tinha candidatos no início, não tinha candidatos. Com a retomada e até foi muito significativo a vinda de um balão dirigível que nós colocamos agora na retomada da universidade, que significa subir, né? Sim. Com essa elevação da nossa instituição, hoje nós temos abertos os cursos, todos preenchem vaga, todos, e de forma presencial, né? Então esse é o cuidado que nós temos. Mas dá exemplos aí, o jornalismo estava fechado, nós retomamos o jornalismo com uma parceria muito interessante, uma parceria que nós desativamos o nosso setor que tratava de mídias e etc, por uma questão de custos, e fizemos uma parceria com o coordenador de jornalismo e passamos ao curso de jornalismo e oferecemos vaga com 100% de bolsa. Perfeito. Hoje o curso se retroalimenta e voltou a ser pujante, um curso que estava fechado. Questão da comunicação da Uniplac começou a passar por isso. Perpassa no curso de jornalismo, né? Um outro curso muito interessante, Marcelo, é o de fisioterapia. Houve um advento nos cursos da área de saúde com a pós-Covid, gritante. Fisioterapia, psicologia. A gente tem notado muito que os 2 anos de pandemia têm afetado muito a questão comportamental das pessoas, né? Serviço social, odontologia, em especial os da parte de saúde. Enfermagem chega a ponto agora de ter lista de espera, né? E agora nós estamos aguardando na área de saúde, nós já temos aprovada pelo colegiado do curso 33 vagas de inverno de medicina. E é o único curso que tem vestibular? É o único que tem vestibular. Acontece que governos passados, federais, impediram a abertura de novos cursos de medicina. Não vou entrar no mérito. Sim. Mais médicos, etc. Não vou entrar no mérito. E que dia 3 de abril é a data fatídica. Depois de 5 anos que não pode abrir, 3 de abril vai chegar a um consenso se vai poder ou não. Nós já estamos lá com uma lista de 33 novas vagas de inverno. E com a capacidade ociosa no próprio curso. Então nós temos possibilidade dentro do nosso curso dessas 33 vagas, pela quantidade de profissionais, professores, médicos que nós temos e pela estrutura que nós temos lá. Inclusive agora, neste momento, estamos numa reforma muito significativa na área de saúde, né? Então, foi propriamente essas linhas que nós levamos a trajetória. Cabe salientar, e eu vi aqui o curso de administração, estava vendo na lista aqui. Nós tiramos nota 5, nota máxima, sim, no curso de administração, por um projeto que trouxemos em conjunto com o professor Caio, quando eu estudei em Portugal. Lá eu via um trabalho muito interessante
que o curso montava empresas dentro da própria universidade. Hoje os alunos montam empresas e inclusive vão para dentro da incubadora. Lembrando que em 2003 a Associação Empresarial doou uma incubadora para a nossa universidade, fez a doação. Foi um dos motivos que me levou a participar da universidade, foi essa doação. Beleza. Gente, nós estamos encerrando mais um bloco aqui com o Caco. A gente retorna para mais um bloco logo em seguida. Bom, gente, estamos retornando aqui para o nosso último bloco com o Carlos Eduardo Delis, o Caco, né, que, entre outras coisas, o presidente da CIL também. É evidente que um programa desse teríamos que ter muito mais tempo, né, para a gente conversar, porque os assuntos são muito grandes, tem muitas coisas acontecendo na cidade e às vezes a gente não tem esse conhecimento. E o Caco, com muita propriedade, né, sendo diretor executivo da Uniplac, sendo presidente da CIL, sendo membro do Banco da Família, tem muitas informações. Caco, você comentava ao final do último bloco aí a questão das cabeceiras, né? Isso é uma ação que a CIL está muito junto, né, fazendo esse monitoramento da questão do aeroporto regional, entre outras coisas, né? Bem, essa foi um dos projetos capitaneados pela CIL até então, e vou salientar aqui, todos fazem parte da nossa diretoria, tanto o Roberto Amaral, Paulo César da Costa, Isabel Baggio, Toninho, Antônio Floriani, o Sadi, que fazem parte da nossa diretoria, são ex-presidentes que nos apoiam. E todos eles tiveram seu momento de apoio à questão do aeroporto. E não só o aeroporto, várias outras ações, mas especificamente do aeroporto. Nós chegamos a pagar o projeto do aeroporto. Há poucos dias nós pagamos a construção do container da Azul para poder viabilizar a vinda. Da importância. Vou salientar um número que há poucos dias vinha comentando numa rádio sobre a importância de um voo. O voo ano passado, mesmo colocando de volta aquela aeronave turbohélice, ela teve 30 mil embarques e desembarques no ano. Em 8 meses foi 20 e poucos mil, mas vamos considerar 30 mil num ano cheio, embarques e desembarques. Se cada pessoa daquela negociou 5 mil, fez um negócio de 5 mil reais, que alguns a gente sabe que é turismo, outros a gente sabe que é saúde, outros é lazer, mas vamos a média. 1,5 milhão. 30 mil vezes 5, 150. 150 mil. Milhões. Perfeito. Vou dar um exemplo. O Banco da Família, igual sou conselheiro administrativo, trouxe uma equipe do BNP Paribas, que é aquele banco francês que patrocina o tênis. Eles vieram direto de Paris e desembarcaram em Correia Pinto. Vieram a Lages para negócios. Só eles, 7 milhões de euros. Então, olha a importância da questão de um voo. E indiferente o tamanho, gente, as pessoas discutem a aeronave. Tem gente que voa uma vez por ano e tem gente que nem voa e quer ser arauto do entendimento do voo, mas a gente tem que discursar o lado positivo, da importância. E a facilidade, né? E a facilidade. Sim, né? Para tu ter uma ideia, o meu filho mora em Araras hoje. E de Araras a Campinas, ele vai em uma hora e pouco. Certo. É o tempo do voo de Campinas a Lages. Então é impressionante. E quando ele vai de carro, leva 12 horas. Né? Então realmente isso facilitou em muito a vida das pessoas. Então, e a CIL sempre esteve à frente e pagou a conta. E aí saliento esses ex-presidentes da importância deles. E a importância do associativismo. Nós não temos remuneração nenhuma na CIL, nós pagamos para estar lá. Mas a sensação associativa, o lucro está no resultado final, de estar junto com as pessoas, de estar podendo fazer algo e naturalmente um colabora, é um espírito colaborativo, um colabora com o outro. E aí nós criamos um lema, tenho que fazer o agradecimento ao Maurício de Jesus por ter contribuído com esse lema nosso, da nossa instituição, da nossa gestão, que é: estamos aqui
Por que estamos no ambiente associativo? Estamos aqui pelos que passaram por aqui, estamos aqui pelos que virão por aqui. Então nós somos instrumentos da passagem e da construção. E fizemos um vídeo agora do termos chegado ao 1000 associados, né? Um vídeo muito interessante, onde teve a presença de um ex-presidente nosso, que está com 97 anos, advogado, e ele foi homenageado pelo fato de ter sido colaborativo na construção. E aí nós estamos falando lá do número 1. Alguém, para que na minha gestão chegássemos a 1000, alguém teve que fazer Teve uma história Teve toda início, lá atrás. né? No início teve que ter. E há muito disso nas nossas instituições, das pessoas esquecerem os legados das pessoas que deixaram e construção. Mas isso é cultural, né? É cultural. E é uma cultural. dificuldade enorme do brasileiro, né? Mas, se não houverem iniciativas, ninguém muda. Sim. Nós tivemos outra situação, e aí quando falei há pouco para vocês... Eu não tenho dúvida nenhuma. Só para criar mais um parênteses aí, em regra, no Brasil, a cultura é que você tem que homenagear ou privilegiar as pessoas que já morreram, né? E você tem que, em instituições que não são políticas, você pode fazer em vida, né? Na questão política, você só depois das pessoas não estarem mais aí, né? Antigamente não existia muita coisa, me lembro que os governadores colocavam o seu nome em várias obras, enfim, mas depois houve uma lei que não exigia que as pessoas em vida não poderiam fazer isso. E é muito bem lembrada a questão assim, dessas homenagens, porque é um histórico que vem vindo, que hoje você está aqui porque houve alguma coisa lá atrás, né? E tu não imaginas assim a minha satisfação, e há pouco vos falava no sentido de que nos resta, depois dos 50, 60 que a gente chega, viver bem e viver harmonicamente e vir em programas que falem de forma positiva das coisas, mas vocês não imaginam o que é o Dr. Hernani, nosso ex-presidente, que foi homenageado com 97 anos, que está na labuta ainda como advogado, é o advogado com maior idade em relação a trabalho na ativa. Ele recebeu a homenagem, mas ele me liga a 1h da tarde, tais no café? Eu vou aí tomar um café contigo. Cara, é uma aprendizagem. E ali é um momento muito diferente desse que vocês estão me fazendo questionamentos, estamos num diálogo, mas ali é um momento que eu exerço as minhas duas orelhas para aprendizado. Que é fundamental. Que é fundamental. Então, poder fazer essa homenagem em vida à pessoa, para mim foi muito mais gratificante, para a nossa diretoria foi muito mais gratificante. Mas não podemos deixar de lado a questão dos que virão, os jovens. E aí quando constituímos a nossa diretoria, nós procuramos todas as vertentes, que tem vertentes naturais dentro de qualquer instituição, tem várias vertentes, unimos as vertentes e trouxemos os jovens, junto com a mulher empresária, e os jovens para constituir. Nós temos aí na nossa diretoria executiva o Tite, seus 30 e poucos anos, o Malek, né? Como também temos o Roberto Amaral, temos o Paulo César da Costa, temos pessoas que contribuem aí sim. E aí nós falamos de desenvolvimento regional sustentável, né? E todos de alguma forma têm a oferecer, né? Toda a sua experiência. Eu sempre digo, cara, assim, você só tem a capacidade de falar se você tiver a capacidade de escutar. Escutar em primeiro lugar, para depois você falar. Porque senão você vai falar uma montoeira de verdades, que são verdades verdadeiras, porque passa a ser somente a tua verdade, não é a verdade absoluta, não é a verdade que tenha realmente consistência, se você quiser simplesmente não respeitar a história do que foi feito lá para trás. E eu vejo que a construção, tanto a construção tua pessoal, quanto a construção, só corroborando com o que tu relatasse aí, ela se faz também com os erros. Tá perfeito. E se faz com a não repetição deles. Então, às vezes não é nem a repetição, às vezes é escutar as pessoas que passaram, que elas tiveram seus erros e seus acertos. E o que a gente pode construir como sociedade. Existe uma pesquisa de um inglês e com um americano sobre a questão dessa geração que está vindo. E é um cuidado que nós temos que ter com os nossos filhos. Que o QI dos que estão vindo
está sendo igual ou menor do que dos seus pais. É a primeira vez, porque se nós pegar a evolução darwiniana, todas as gerações elas vieram sendo melhor que a anterior. Agora chegou numa situação que não sei se é a tecnologia, não sei se é o excesso do ter, né? O excesso do ter, vamos dizer assim, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Então quem é o culpado? Não são eles, somos nós. Então isso cabe uma reflexão, mas uma reflexão que é em outro momento. Aqui nesse momento a gente está falando de instituições, né? Beleza. Caco, estamos chegando no final, né? Infelizmente, a gente teria mais algumas coisas para conversar contigo. Evidentemente tem muitas coisas acontecendo e você tem um conhecimento muito grande e poderia nos repassar, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. A gente tem até a agradecer o teu momento aqui conosco. A gente sabe que as tuas atribuições hoje são muito intensas, né? Muitas coisas acontecendo na tua vida profissional e tua vida pessoal também, mas a gente agradece de coração e nos colocamos, nós como Nova Era News, sempre à disposição, né, das instituições a qual você está vinculada hoje, para a gente divulgar essas coisas e sempre de uma forma positiva, né? Nunca, não vamos nos esconder das coisas ruins que acontecem, muito pelo contrário, mas o nosso propósito é enaltecer as coisas boas que estão acontecendo na nossa cidade. E as coisas ruins, né, Marcelo, elas servem sim para serem estudadas e ver uma solução para ela, né? Não olhar ela como o problema em si, mas olhar com soluções que nós podemos ter. Eu não tenho dúvida nenhuma, só que as coisas ruins, às vezes as pessoas entendem que a partir das coisas ruins você tem que priorizar, e não é isso. Não. Né? O propósito é as coisas positivas, porque acontecem muitas coisas boas, mas só que, vez por outra, as pessoas valorizam e gostam, né, de ver o circo pegar fogo, né? Caco, brigadão. Muito obrigado aqui, de coração. Eu que agradeço a possibilidade de vir aqui e deixo aqui para ti meu tríplice abraço e uma satisfação de tê-lo como amigo e irmão, e em especial meu amigo de infância, Céu. Lair, muito obrigado pelo convite. Em outro momento poderemos vir aqui falar também do Banco da Família, né? Isso aí. Que é um projeto muito interessante. E que cresceu muito, né? 210 cidades. Eu filmei a inauguração do Banco da Mulher. Do Banco da Mulher. Lá, então vamos marcar para nós. A mulher casou, se transformou numa família, né? Mas olha... Eu acho que dá um programa inteiro para nós. Né? Olha a potencialidade que a mulher serrana tem e realmente é um case à parte. Muito obrigado também. Muito obrigado, e a semana que vem a gente vai estar junto de novo. Beleza, gente. Grande abraço a todos vocês. E o grande propósito do Nova Era News é construirmos uma sociedade mais justa e perfeita. Grande abraço a todos.